Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula então? Bom, agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os pacientes das redes sociais. Perfil dos pacientes das redes sociais. Primeiro ponto que é muito importante que vocês entendam, tá, pessoal? O paciente da rede social é totalmente diferente do que vocês estão acostumados a atender. Daqueles leads de indicação, parcerias, né? Às vezes os fornecedores indicam, enfim. Então, o paciente da rede social, ele é totalmente diferente desses clientes que você já atende. Por que eles são totalmente diferentes? Primeiro, o paciente que vem de indicação, ele já veio de alguém que confia no teu trabalho, que já está tendo resultado. Então, essa pessoa falou muito bem, né? Agora, o paciente da rede social, ele não tem informação nenhuma sua. Ele viu o seu anúncio na internet. Entendeu? E ainda, gente, ele se cadastrou na tua campanha. Muitas das vezes, você não compra nada na internet, porque às vezes tem receio. Às vezes você nunca foi num médico, de repente, que você conheceu na internet. Então, olha como que é um pouquinho complexo, né? A pessoa pegar, parar a vida dela, né? Parar, se colocar, de repente, a saúde dela num dentista, num profissional que ela nunca conheceu. Entende como que é um pouquinho delicado? Tá? Então tem muitos pacientes que inclusive vieram de uma odontologia anterior que deixaram traumas nesse paciente. Né? Seja porque antigamente não tinha a mesma tecnologia, a mesma qualificação de mão de obra, mas são essas coisas que os pacientes das redes sociais também vão pensar sobre a gente. Tá? Então entenda, o paciente da rede social, ele possui um perfil diferente. E aí, o que acontece? Como tem muita gente anunciando também dentro das plataformas, ele acaba sendo um paciente meio que a risco. Porque ele é um paciente que ele tem mais objeção, ele tem mais dúvida. Então, ele é muito mais desafiador em todos os sentidos para conseguir agendar esse paciente. Então, o que eu quero dizer é, se você encaixar ele, esse atendimento, essa tratativa do lead, de uma forma qualquer, provavelmente não vai dar certo. Porque não dá para encaixar, fazer qualquer coisa com aquele paciente, porque tem que ter uma tratativa específica para a rede social. Tem que ter um conteúdo, um cuidado totalmente diferente para esse paciente da rede social. Então não dá para atender ele, por exemplo, numa avaliação, do mesmo jeito que você atende um cliente de indicação. Por quê? Porque ele é um lead que vai ter mais pergunta, mais dúvida, ele vai ser mais desconfiado, uma série de coisas. Tá? Então você precisa ter esse cuidado, esse entendimento para não colocar ele no mesmo fluxo que os seus clientes de indicação e às vezes você não conseguir converter ele simplesmente porque não tem esse cuidado. Ah não, mas o Matheus, isso é muito comum, eu faço reunião com os clientes, Matheus, o negócio aqui é mandar paciente na clínica. Quem chegar aqui eu fecho. Muito comum, né, que eu até brinco com os clientes, que eu falo assim, vou gravar então, vou gravar o que você tá falando, hein? É só mandar paciente que você vai fechar? Ele fala assim, é só mandar paciente que eu vou fechar. Só que por que ele tem esse entendimento? Porque ele acha que todo mundo que vai chegar para ele são os mesmos tipos de comportamento dos clientes que eles estão acostumados a atender. E como eu falei, não é. Tá bom? Então tem que ter esse cuidado, porque às vezes você vai atender um lead que você vai achar que é do mesmo jeito e ele tem comportamento diferente, então tem que tomar esse cuidado, tá ok? Não dá para simplesmente encaixar esse lead da rede social no mesmo fluxo do que você ir fazer do mesmo jeito que você faz com os seus pacientes. Precisa ter um cuidado diferente, uma tratativa diferente, desde a hora de conversar com esse lead até a hora de fazer a negociação com ele. Então é muito comum um paciente da rede social, por exemplo, ele perguntar o preço. E às vezes as clínicas odontológicas não entendem que esse paciente da rede social ele tem esse comportamento e acham que ele é um lead desqualificado. Só que, gente, é natural as pessoas perguntarem preço. Não à toa que tem preço para todo lado. Então, por exemplo, a gente vai numa loja, preço. A primeira coisa que a gente vê. Eu vou no restaurante, preço. Então é normal, dentro da rede social, da internet, é muito cômodo para as pessoas perguntarem o preço. Né? Então é normal, não entenda isso como algo ruim. Inclusive o paciente, em algum momento, para ele entender se ele vai fazer o tratamento com vocês, ele vai precisar dessa informação, tá? Então não confundam as coisas, né? Simplesmente porque o paciente te perguntou o preço, que ele não é um lead qualificado. Você só precisa, então, fazer uma tratativa correta com ele para você conseguir tirar o foco dele de preço, né? Para de repente explicar o seu diferencial competitivo, como que esse tratamento vai ajudar ele, levar o nível de consciência dele, para tirar o foco do preço e sim na necessidade, colocar na dor dele em como que esse procedimento vai mudar a vida dele.
Então assim, pessoal, se deu para entender um pouquinho, né, que as tratativas desse lead como um todo vão ser diferentes, tá? Então é importante você ter também todo o conhecimento possível para ter a melhor assertividade, porque também às vezes, não sei em que momento que você está vendo esse vídeo, mas para você é tudo muito novo. E aí você simplesmente quer começar a prospecção e não tem acesso a essas informações, aí às vezes acaba se frustrando. Ah, a rede social não funciona. Na verdade, a rede social funciona e funciona para um monte de gente. Não à toa que é uma das maiores empresas do mundo, né? Facebook, Instagram, entre outras. Então, pessoal, funciona, só que precisa, dentro da rede social, não é fazer o que você acha que é legal, mas sim o que funciona para aquele público, mas sim o que converte para aquele público. Então, tem que ter esse cuidado e é isso que a gente vai passar para vocês ao longo das próximas aulas, tá bom? Aí uma outra coisa, pessoal, eu costumo dizer, né, que o lead hoje dentro da rede social, né, ele é o novo petróleo. Por quê? Quando eles cadastram na campanha de vocês tiveram um custo e normalmente não foi barato, né? Então a gente precisa fazer de tudo para aproveitar ao máximo esse lead possível, né? O máximo que dá para a gente aproveitar desse lead. Então é normal, por exemplo, os pacientes das redes sociais faltarem, é normal os pacientes das redes sociais não responderem e tá tudo bem, a gente também faz isso. Não sei se você com você é assim, né? Mas às vezes a gente esquece de responder algumas pessoas. As pessoas também, os leads, eles trabalham. Então às vezes ele não vai atender quando você ligar. Ele não vai responder quando você mandar mensagem. Só que não é por isso que ele não tem interesse, tá? Não é porque ele faltou, que ele teve um imprevisto, que ele não é qualificado. Então a gente precisa ter um processo de atendimento, uma tratativa de forma correta para conseguir converter esse lead da rede social. Como eu falei, precisa ter todo um cuidado para a gente ter com esses pacientes das redes sociais que funciona. Se você conseguir entender isso, tá? E o que muda de uma clínica que tem sucesso e uma clínica que não tem sucesso é principalmente essa tratativa do lead. Ela entendeu isso, ela entendeu que o que precisa é fazer, é jogar esse jogo da rede social e colocar o paciente para dentro. Ela entendeu que a importância dessa tratativa, ela entendeu que o paciente não pode entrar num fluxo de um paciente de indicação normal, que precisa ter um cuidado específico. Então, a partir do momento que você entende isso e vai fazendo os setores, vai fazendo as aplicações devidas em cada área, você começa a ter resultado dentro da rede social. Então, em resumo, agora que vocês têm essas informações, vocês precisam basicamente ter um jogo de cintura, né? Ir dançando e se adaptando conforme a música, tá bom? E lembra, quando você anuncia nas redes sociais, é você que está indo buscar o paciente e não o paciente que está indo te buscar. Então, você está prospectando ele. Você que está indo atrás dele. Então é importante que você tenha os horários, né, para oferecer para ele. Ah, não, porque eu só quero agendar no horário que eu tenho livre. Só que, gente, se você está pagando, se você está investindo e não tem horário, não faz muito sentido. Então é importante você ter o máximo de horários possível, justamente quando aquele lead pedir, inclusive, você já ter, para não ter nenhum bloqueio que de repente vai te pedir de agendar aquele lead. Tá? Então lembre-se, tá? Quando você está fazendo o anúncio, é você que está prospectando o lead e não é ele que está indo até você, diferente daqueles leads que você está acostumado a atender dentro da sua clínica. Tá? Então por isso que você precisa então ter as melhores práticas de atendimento aos leads, tá? As melhores práticas de negociação para você conseguir ter o resultado, né, que a rede social ela pode gerar para você. E a partir do momento que você entender isso, eu garanto, nunca vai faltar pacientes para você. Vejo você até a próxima aula. Tchau, tchau.